A paz do Senhor, coração da graça, estamos aqui para gravar mais um playlist de 1 Coríntios capítulo 4 a capítulo 7. Vou iniciar agora com o capítulo 4. Graças a Deus a gente já viu uma boa explanação pela nossa irmã Karine. Do capítulo 1 ao capítulo 3, acho que não viram. Vejam, a gente coloca sempre o playlist lá no grupo. Bem, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai dar uma introdução, antes de ele dar uma exortação dos pecados mais graves da igreja de Corinto, os que envolviam mais polêmica na época. Bem, como a gente viu, a igreja de Corinto era uma igreja muito próspera, e por conta da sua prosperidade começou a surgir vários outros problemas, dentre eles as imoralidades, não que prosperidade seja sinônimo disso, mas que polassem um ambiente muito multicultural, muito imoral e muito inclinativo para os prazeres do mundo. A igreja de Corinto sofreu com alguns problemas sérios. No capítulo 4, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo vai falar que ele é o ministro de Deus e que ele tem a função de exortar. Ele vai iniciar uma introdução como se ele desse uma autoridade, como se ele fosse apenas um ministro de Deus, um servo de Deus, uma ferramenta para isso. E no versículo 5, do versículo 3, 4, 5, ele vai falar que ele não está ali para julgar, para dizer que a pessoa não é salva, que a pessoa vai para o inferno, não. Ele vai dizer o seguinte, olha, nada julgueis de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios no coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então ele diz que ali a função dele não é isso, mas como ministro de Deus ele precisa exortar a igreja. Do versículo 6 em diante, ele vai falar sobre a vanglória da igreja de Corinto e ele vai falar a humildade e a autoridade como apóstolo. Do versículo 6 ao versículo 8, a gente pode ver que o apóstolo Paulo vai falar que a igreja do Corinto, por conta de ter fartura, de ter riqueza, de ter prosperidade, e além disso, se achar que tem muito conhecimento, porque era uma igreja muito intelectual na época, mas uma igreja que se inclinou muito para a questão não da teologia, porque teologia é muito bom, mas pela questão da vanglória, de se vangloriar por tudo que tem. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 8, diz: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prover a Deus que reinasse também para que nós reinemos conosco, né? Para que nós reinemos convosco. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês já têm tudo, já estão fartos, já estão ricos, nem da gente precisa. É mais ou menos isso que ele esclarece. A gente pode ver também que em diante ele vai falar sobre a humildade como apóstolo e a autoridade que ele tem como isso. Porque ele vai dizer o seguinte, primeiro ele vai soltar uma ironia no versículo 10. Se você perceber, o versículo 10 é uma ironia. Ele diz assim, nós somos loucos por amor de Cristo e vocês sábios, nós fracos e vocês fortes, vós ilustres e nós vis. Tá entendendo? Como se diz assim, só vocês prestem e a gente não. É mais ou menos esse tipo, essa ironia que o apóstolo Paulo solta, né? E do versículo 11 ao versículo 15, ele vai explicar o sofrimento como apóstolo, dizendo que passa nudez, passa fome, passa frio, passa cansaço, e ele sofre o evangelho de Cristo. E ele diz que é considerado o lixo do mundo, um verdadeiro cristão é considerado um lixo do mundo, como a gente vê no versículo 13, e escória de todos. Então, a prosperidade nem sempre é sinônimo da presença de Deus. Ele vai explicar isso para a igreja de Corinto. Então, e no versículo 16 ele ensina que como símbolo de humildade, ele ensina e exorta aqueles a serem imitadores dele. Ele diz admoestos, no versículo 16, admoestos a que sejais meus imitadores. Então ele pede mais ou menos essa humildade que a igreja de Corinto reconheça. Aí no versículo 18 ao versículo 21, como eu falei, né, esse capítulo 4 é apenas uma introdução para o apóstolo Paulo da exortação. Ele vai de rasteiro para explicar aos coríntios que ele tem autoridade e que ele está ali com muita humildade e apenas como ministro de Deus. No versículo 18 e versículo 19 você vai perceber que o apóstolo Paulo vai falar que existem alguns das igrejas de Corinto que estão inchados. O que é isso? Aquela pessoa que não quer receber meio a palavra, não quer receber de forma alguma a palavra. Aí ele diz assim, mas em breve irei ter convosco, versículo 19, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras do que anda inchado, mas a virtude. Ou seja, ele diz assim, espero que quando eu vá em Corinto e pregar para vocês, eu veja não caras inchadas ou cara emburrada, mas virtude. Aí no versículo 21 ele diz assim, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, o que ele desejava é que quando ele fosse lá para a igreja de Coríntios, ele não fosse com a vara de exortação, mas que ele fosse com mansidão, com amor e espírito de mansidão.
Então, é mais ou menos isso. Capítulo 4 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios é explicar a humildade, a autoridade como ministro de Deus e explicar que os coríntios devem se firmar na graça e ser humildes diante de Deus, diante de toda a prosperidade.